Olá, bem-vindo ao curso de Teologia Ridel. Eu sou o pastor César Cavalcante, reitor da Faculdade Teológica Bethesda, parceira da editora Ridel neste projeto. Neste curso você tem o acompanhamento de videoaulas em DVDs. São 5 DVDs, cada um deles correspondente a um dos módulos que você tem aí no seu prático em suas mãos. Nesse DVD, é o primeiro da série de 5, nós teremos 4 disciplinas, que são elas: Doutrina de Deus, Doutrina da Bíblia, Geografia Bíblica e Panorama do Antigo Testamento. Para tratar deste primeiro DVD, nessa primeira videoaula, nosso convidado é o Dr. Ricardo Bitum, que tem a sua formação em Teologia e Sociologia, pós-graduado em Ciência da Religião pela Universidade Metodista e leciona no curso de pós-graduação na Universidade Mackenzie. O Dr. Ricardo Bitum é o nosso convidado de hoje e logo após a sua aula nós teremos um tempo de perguntas e respostas. Com a palavra, o Dr. Ricardo Bitum. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a doutrina de Deus, sobre aquilo que propriamente se fala acerca da teologia. E antes de mais nada, você que está estudando conosco nessas videoaulas, no nosso curso, você tem que de alguma maneira sondar um pouco o seu coração na tentativa de compreender as razões que o levam a estudar teologia, que o levam a querer saber mais sobre Deus. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é interessante você entender as motivações que o levam na compreensão dessa matéria, ou dessa ciência, como alguns falam, teologia. Por quê? Nós podemos saber muito sobre Deus, acerca de Deus, e temos pouquíssimos ou raro conhecimento de Deus. Então esse curso, a proposta é que você conheça não acerca de Deus, sobre Deus, mas você conheça a pessoa do Salvador, que é Jesus Cristo. Porque João 17 diz que a vida eterna é essa: é conhecer ao Pai, a Deus como único Deus verdadeiro, e ao seu Filho, Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Então, falando sobre isso, a teologia vai tentar compreender a revelação de Deus. A teologia, de alguma maneira, vai tentar compreender o que seja, o que foi revelado sobre Deus. Há 2 revelações propriamente ditas: o que nós chamamos de revelação geral e a revelação específica. A revelação geral é aquela que a natureza se manifesta. Por exemplo, o Salmo 19, ele diz assim, no versículo 1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, a natureza, os céus manifestam a existência de Deus. E há uma outra revelação chamada de revelação específica. A revelação específica é aquela contida nas Sagradas Escrituras. A revelação específica é aquela que Deus revelou aos homens. Claro, muitos dizem assim, mas espera um pouquinho, a Bíblia foi escrita por homens. Graças a Deus que foi escrita por homens. Você já imaginou se alguém dissesse que a Bíblia foi escrita pelo rabo do macaco, do mico do leão da cara dourada? Ou se a Bíblia foi escrita pelas antenas da abelha? Então é claro, quando Deus se revela na sua revelação específica, ou na Bíblia Sagrada, como a gente chama, ele está escrevendo para homens, através de homens. Alguém poderia argumentar, mas foi o dedinho de Deus. Não, foram homens inspirados por Deus e que falaram acerca da sua pessoa. Homens que tiveram um relacionamento com Deus e falaram sobre esse caráter,
sobre a pessoa de Deus, através desse relacionamento. Agora você diz, será que nós podemos então conhecer a Deus? A filosofia debate muito sobre isso. Como é que nós podemos falar que conhecemos a Deus? Então, alguns negam isso. Por exemplo, o ateísmo, você pode ler depois aí na sua apostila, no seu livro, mais detalhadamente. Eu vou estar dando uma sobrevoada aqui, uma passada rápida, mas depois você vai pegar sua apostila, vai ler com mais detalhes, vai poder estudar um pouco melhor. Existe também o dicionário de teologia. Você aí vai de você, vai depender de você ir mais a fundo ou não. Mas, por exemplo, nós temos o ateísmo, que nega a existência de Deus. Nós temos o agnosticismo, que ele diz que nós não podemos, ele não nega a existência de Deus, mas ele nega o conhecimento, que não há uma maneira de você conhecer a Deus. Esse Deus infinito, todo bondoso, etc., você não conhece, nós não podemos conhecer a Deus. Existe também o materialismo, que aí nega a existência de Deus, ou no mínimo, o materialismo vai tentar compreender Deus metido na história, a própria história sendo Deus. Hegel é um expoente dessa filosofia. Você tem o panteísmo, onde tudo é Deus, ele vê Deus em tudo e em todas, a pedra, uma vaca, como na Índia, Deus, etc. Politeísmo, o politeísmo crê na existência de vários deuses, diferente do cristianismo, porque existem 3 grandes religiões monoteístas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Essas 3 religiões creem na existência de um só Deus, diferente do politeísmo, onde você tem uma infinidade de deuses. Você tem ainda o deísmo. O deísmo, você tem várias ramificações, mas basicamente o deísmo diz que Deus criou o universo e depois deixou que as próprias leis fixas regessem esse universo. Resumindo, uma ilustração muito usada, é que Deus seria como um relojoeiro. Ele construiu o relógio, deu corda nesse relógio e o soltou. E ele não intervém mais na história da humanidade, ele não intervém mais no dia a dia, no cotidiano, no ordinário da existência humana. E por fim, o dualismo. Recentemente nós tivemos o que chamamos de orientalização do Ocidente. Ou seja, nós tivemos um avanço da filosofia oriental e ela caiu aqui no Ocidente, foi esparramada no Ocidente, que é o dualismo, 2 forças antagônicas que estão constantemente lutando entre si. Esse dualismo influenciou muito a igreja no Ocidente, quando começa a ver Deus e o diabo disputando com forças equânimes, 2 forças iguais lutando entre si, o bem e o mal lutando. E o cristianismo nega isso. O cristianismo diz que há uma força maior que rege todo o cosmos. Essa pessoa é Deus. Esse ser é Deus, o Criador, e ele rege soberanamente acima de toda e qualquer força. Por fim, um outro ponto são os atributos de Deus. Também a teologia divide em atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles exclusivos de Deus. Por exemplo, um atributo incomunicável, tem vários aqui, deixa eu citar um aqui, soberania. Por exemplo, Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onipresente. São vários, mas não existe ninguém tão potente como Deus, não existe. E os atributos comunicáveis, ou também chamados atributos morais, são aqueles que Deus escolheu ser. Por exemplo, ser santo. Deus escolheu ser um Deus santo. E Ele é único em santidade. Tanto que a Bíblia ela estimula
constantemente a adorar Deus na beleza da sua santidade. Adorar a Deus nessa formosura. Por exemplo, Isaías capítulo 6, quando os anjos estão ao redor do trono de Deus, o profeta Isaías tem uma visão, e os anjos estão em uníssono, cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo. Ele escolheu ser santo. Outro ponto que eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje é sobre também os nomes de Deus. Deus vai se revelando ao homem através dos seus nomes. Por quê? No Antigo Testamento, o nome estava atrelado à pessoa. Hoje no Ocidente isso não é comum mais. Nós não temos mais essa dimensão do nome representar a pessoa e a pessoa representar o nome e pessoa sendo uma coisa só. Por exemplo, Jacó, quando ele nasce, é chamado de Jacó, que significa suplantador. Quando ele tem um embate com o anjo do Senhor, o nome dele é mudado, porque o caráter dele é mudado, a pessoa dele é mudada, e agora ele passa a se chamar Israel, que significa príncipe de Deus. A mesma coisa Deus. Deus vai aos poucos, aquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Ele vai se revelando aos poucos. Então são vários os nomes que ele vai sendo conhecido, são vários os nomes que ele vai dizendo: olha, eu sou, El Shaddai, Eu Nissi, Jeová Rafa, etc., que você não fique esperando aqui que eu vá falar todos. Você abre a sua apostila e estuda, leia e se aprofunda. Ok? Então vamos continuar. Nós temos também uma doutrina que é preciosa para o cristianismo, que é a doutrina da Trindade. São três pessoas mas um só Deus, que se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso já deu muito problema na história do cristianismo, muita gente discordou, muito foi escrito. Depois, mais para frente, no ponto 11, quando nós vamos estudar um pouco mais profundamente os credos, como por exemplo de Niceia, de Atanásio e outros, eles vão estar trabalhando essa doutrina da Trindade. Você pode ir lá, principalmente o credo de Niceia de 325 depois de Cristo, quando a igreja se reúne para tentar formular melhor, compreender melhor o que seja a Trindade. Nós temos cada pessoa, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, se manifestando nas Sagradas Escrituras. Deus Pai é o que nós chamamos da economia da Trindade. Deus Pai, ele formula, cria, organiza o plano da salvação. Deus Filho vem até nós, quando a Bíblia diz que Deus deu o seu único Filho. Jesus, ele vem e executa a obra da redenção. E o Espírito Santo convence os nossos corações para recebermos tão grande salvação como nos ensina o apóstolo Paulo no livro de Efésios. Nós temos ainda algumas distorções, porque essa doutrina, como eu já falei a vocês, é uma doutrina que durante a história do cristianismo ela foi muito debatida, foi muito conversada, foi muito discutida. Ela vem trabalhando também, no nosso módulo, vem trabalhando as distorções, o que nós chamamos de heresias. O que são heresias? São falsas doutrinas, são distorções. E às vezes você diz: mas é um negocinho de nada, pastor, não pode ser tão radical assim, você não pode ser tão fundamentalista. Espera um pouquinho. Você sabe que uma pequena distorção, se você quiser sair daqui numa nave espacial e chegar até a Lua, se você tiver uma pequena distorção, lá na frente isso se torna uma grande distorção, criando um abismo entre esses dois caminhos. Nesse sentido, o que parece uma pequena distorção, um negocinho de nada, lá na frente
pode dar um problema muito, mas muito grande. Nesse sentido, os pais da igreja, começar pelos apóstolos, depois os pais da igreja, os mestres da igreja, foram tendo muito cuidado, muita sensibilidade, muito discernimento do Espírito Santo, para poderem chegar até aqui, preservando o que nós chamamos da sagrada doutrina. Então, com isso, nós encerramos esse primeiro módulo. Com isso, nós damos um fechamento, um acabamento nesse primeiro módulo. Agora, eu espero que você leia com mais cuidado. Não precisa ser tudo hoje, um pouquinho hoje, depois um pouquinho amanhã, e aí você vai crescendo, assim como o Mestre Jesus Cristo, em conhecimento e em graça, perante Deus e perante os homens. Deus muito o abençoe. Vamos falar um pouco, então, agora sobre a Bíblia. A teologia chama de bibliologia. Então, nós vamos ver um pouquinho agora a estrutura da Bíblia, como que foi a confecção da Bíblia. Porque alguns acreditam que existia muitos anos atrás um velhinho, e esse velhinho já de idade, usando bengala, saiu do seu escritório, do seu campo mágico, da sua fábrica, e aí quando ele saiu esqueceu a luz acesa, a luz esquentou, aí passou um ratinho, e o ratinho fez uma bagunça, e as letras foram sendo espalhadas, e de repente as máquinas tipográficas começaram a funcionar, e quando ele chegou no dia seguinte, o velhinho, ele teve uma surpresa, viu um livro preto escrito Bíblia Sagrada, e disse, isso é a Bíblia. Alguns pensam assim, mas não foi assim. A Bíblia, durante toda a sua existência, foi muito questionada. Desde o Antigo Testamento, desde os profetas lá com os judeus, que é o Antigo Testamento, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela foi muito questionada, foi composta com muito cuidado. Não é assim que aquele velhinho que esqueceu a lâmpada da sua fábrica acesa deu a Bíblia, não é assim. Ledo e engano. Pelo contrário, a Bíblia foi por várias vezes verificada. Nós temos toda uma estrutura. Se você acompanhar a estrutura que nós chamamos do Antigo Testamento conforme o protestantismo, ela está dividida assim: a lei, ou os 5 primeiros livros, ou Pentateuco, ou mesmo Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos que relatam a caminhada da nação judaica, israelita, são compostos de 12 livros. São eles: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, revisando: lei, 5 livros, históricos, 12 livros, poéticos, são chamados poéticos por causa do seu gênero, da poesia hebraica. São 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Temos ainda os proféticos. Esses estão subdivididos em profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores e menores não é porque um era grandão e o outro era pequenininho, mas é por conta do volume da sua obra, é por conta do número, do volume de escrita. Então, os profetas maiores são 5: Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então são esses os livros, 39 livros, que compõem o chamado Antigo Testamento. E assim, o Antigo Testamento vai narrar basicamente a história do povo de Israel, como Deus chama lá Abraão. Abraão era da cidade de Ur dos Caldeus, um homem idólatra, politeísta, e Deus vem trazendo esse homem
para formar, através de Abraão, o povo de Israel. E por que Deus teve a preocupação de formar o povo de Israel? Porque através do povo de Israel seria trazido o Messias, o Salvador, o Mashiach de Israel. Aquele que salvaria a humanidade. Salvaria a humanidade do quê? Dos seus pecados, da sua própria miséria. Por quê? Em Gênesis nós temos o relato da criação. E o primeiro casal, Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram contra Deus. E aí, daí por diante, o homem não tinha mais capacidade de se salvar. O homem estava largado à sua própria sorte, e aí Deus fala lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que traria o seu Redentor. Quando ele está falando, sentenciando a serpente, ele diz que traria o descendente. E esse descendente pisaria a cabeça da serpente. E assim ele o fez. E os profetas, tanto maiores quanto menores, foram falando acerca do descendente. E aí nós chegamos no Novo Testamento. O Novo Testamento é composto pela igreja. Ele fica pronto lá já no primeiro século, o cânon do Novo Testamento. Isso vocês vão poder até estudar melhor aí, está bem detalhado na apostila, está bem feitinho, vocês podem estudar melhor. E no cânon do Novo Testamento também não foi muito fácil. Para entrar no chamado cânon é vara de medir, para ser considerado um livro sagrado, nós tivemos também várias e várias reuniões, vários e vários debates. Eu queria ler rapidamente só alguns princípios que foram usados para determinar a posição, se o livro era realmente um livro canônico, um livro sagrado e inspirado por Deus ou não. O primeiro era apostolicidade, ou seja, foi escrito por algum dos apóstolos ou por alguém que foi legitimado pelos apóstolos. Segundo, conteúdo espiritual. O livro que estava sendo lido nas igrejas, o seu conteúdo era um conteúdo edificante ou não? Exatidão doutrinária. O livro, ele corroborava com aquilo que já havia sido ensinado pelos apóstolos ou não? Quarto, o seu uso. O livro foi universalmente reconhecido nas igrejas, sendo amplamente citado pelos pais da igreja? Ou era um livro aí que sabe Deus aonde vem? E por fim, inspiração divina. Ele dava evidências sobre a inspiração divina? Então, esses princípios foram usados. Claro, existem outros chamados evidências externas, evidências internas, o livro não poderia se contradizer, enfim. Eu costumo dizer que ainda, isso pessoal, que ainda que fosse provado de alguma maneira que a Bíblia Sagrada não é um livro inspirado por Deus, não é um livro divino, eu ainda assim acreditaria nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque só a cabeça de um gênio, só mesmo a cabeça de um homem dotado de poderes sobrenaturais poderia escrever, pensar, organizar, planejar um livro como esse, que em todo o seu conteúdo não se contradiz, tem inspirado homens, tem mudado a vida e a realidade de muita gente. E até hoje, tudo se passou, tudo se foi. E as Sagradas Escrituras continuam. Que homem é esse que conseguiu escrever, que conseguiu compilar, organizar um livro como esse? Só pode ser divino. Que Deus continue a abençoar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geografia bíblica. Talvez você fique pensando, mas eu queria estudar a Bíblia, eu não quero estudar geografia. Se eu quiser estudar geografia, eu iria lá numa faculdade de geografia. Mas não é bem assim.
é muito importante você conhecer a geografia bíblica. Por quê? Porque a geografia bíblica vai dar uma outra compreensão. Porque você sabe que o homem, ele trabalha na terra, ele trabalha numa região, e dessa região ele tira o seu sustento. Então, os instrumentos que ele vai usar para cultivar a terra, depende da terra. Deixa eu dar um exemplo para você não ficar confuso. Se você fosse um esquimó, você vai ter que usar alguns instrumentos lá daquela região. A sua casa vai ser provavelmente um iglu. A sua roupa, a sua vestimenta provavelmente sejam de peles de animais como foca, urso polar, etc, etc. Você vai ver a duração dos dias de uma determinada maneira, vegetação, clima. Tudo isso altera a maneira do homem construir o seu habitat, porque você sabe que o homem constrói a sua sociedade, ele constrói o seu habitat, ele constrói de acordo com o seu meio. Em outras palavras, o homem vai ser um pouco fruto desse meio e o meio vai interferir também na vida desse homem. Por que eu estou falando isso tudo? Onde eu quero chegar? É exatamente assim na Bíblia. Quando você tem, por exemplo, logo no começo, em Gênesis, capítulo 2, quando Deus fala sobre o Jardim do Éden, ele vai citar no capítulo 2, a partir do versículo 9, vai falar de alguns rios. Ele cita, por exemplo, o Tigre e o Eufrates, ele cita o Pison. Aonde são esses rios? Esses rios são lá no Oriente Médio. Esses rios estão ali. O Éden não é um lugar fora, lá em Marte. Ele está citando rios que têm a ver com a região. Ele está falando de rios que têm endereço. Nesse sentido, é importante estudarmos a geografia bíblica para podermos entender. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, quando fala do combate, da luta travada entre Israel e os filisteus, você vai ver que Israel está numa região montanhosa, num lado da montanha, e os filisteus estão em outra. E embaixo um vale, porque se combatia assim. O combate era um combate campal. E eles usavam o quê? Eles usavam armadura, eles usavam espada, eles usavam lanças, eles usavam escudo, capacete, que é próprio daquele momento histórico, próprio daquela região. Então a geografia bíblica que nós estamos aprendendo, eu estou gastando um tempo para falar sobre isso, porque é importante. Mais ainda, na apostila você vai encontrar grandes impérios, os egípcios, o assírio, o babilônico, o medo-persa. E esses grandes impérios interagiam com Israel. Eles estão vivenciando a história junto com Israel. Lembra no módulo anterior, quando eu disse que Deus começa de Abraão a trazer o seu povo? Esse povo não está sozinho na terra. Presta atenção, Israel, a Bíblia está contando da história do povo de Israel, mas os outros impérios estão interagindo. Só para você lembrar, você sabe disso. Quando Deus livra o seu povo que estava sendo escravizado pelos egípcios, ali tem um contexto, você vai perceber lá que a política dos egípcios, você tinha uma hierarquia, Faraó era um deus, eles construíam pirâmides, tinham maneira de se organizar, isso tudo faz parte da geografia bíblica, é o contexto político, contexto econômico, o contexto social. Quando você for fazer um estudo bíblico, uma exegese, você vai precisar dessas ferramentas para estudar, para dar melhor compreensão acerca do momento histórico, político, social, econômico, que tem a ver com o quê? Tem a ver com o lugar, com a vegetação, tem a ver... Você não vê hoje, por exemplo, grandes indústrias sendo implantadas no Polo Norte. Por que não?
porque não tem condições climáticas favoráveis às indústrias. A mesma coisa, a história bíblica, ela é acompanhada dessa geografia bíblica. Ela vem a reboque, trazendo consigo grandes impérios, vem trazendo a reboque vegetação, o uso, relevo, montanhas, montes, planaltos, as principais cidades, clima, vegetação, etc, 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 até culminar no Novo Testamento, quando as regiões principais como Galileia, Samaria, Judéia e Decápolis, são todas elas ali mostradas no Novo Testamento, quando Jesus nasce em Belém, e ali aquela região, como era vista aquela região, etc, etc, etc. E depois nós temos as viagens missionárias de Paulo, ele buscando os grandes centros, porque aquele desejo para Roma. Eu preciso entender que o Império Romano não é mais o Império Egípcio, não são mais os assírios, não são mais os filisteus. Agora o grande império é o Império Romano, Israel está sob o domínio romano. E o Império Romano se alastra por toda a região, um império enorme. Então eu preciso entender ali as questões do Império Romano. E a partir do momento que eu começo a entender as questões do Império Romano, isso me ajuda, me dá base, me ampara na compreensão do Novo Testamento, como nós estamos falando nas viagens missionárias de Paulo, porque ele busca um grande centro, ele busca Roma, porque do grande centro é uma estratégia missionária, ele pode alastrar, ele pode divulgar, o evangelho vai com uma maior velocidade, com uma maior rapidez do grande centro. Então eu preciso entender isso. Porque eu estudo Roma, porque eu estudo a história de Roma, porque eu percebo aquele contexto, quando fala da organização militar romana, etc, etc. Eu espero que você faça um estudo sério mesmo. Ao pegar a apostila de geografia bíblica, não desmereça, não olhe com desdém. Geografia, eu quero estudar as coisas de Deus. Mas eu possa ter, de alguma maneira, convencido você da importância da geografia bíblica para a compreensão das Escrituras. Que Deus muito abençoe. Vamos dar uma passada agora no panorama do Antigo Testamento. E eu queria trabalhar um pouquinho com vocês o panorama do Antigo Testamento, mas percebendo um pouco a história do povo de Israel. Por quê? Porque a história do povo de Israel vai ser relatada em quase todo o Antigo Testamento. E os profetas são judeus, falando um pouco do povo, etc, etc. Então a gente precisa entender primeiro, vamos começar lá pelo livro dos começos, o Gênesis. E Gênesis vai falando sobre a criação, como Deus criou o homem e mulher, como Deus criou os animais, como Deus criou a vegetação, como Deus criou o mundo. Depois ele vai trabalhando a queda desse homem e a queda da mulher, que é chamada teologia da queda. Como homem e mulher, como a humanidade, representada em Adão, se afastou de Deus, se rebelou do Criador. Depois, lá em Gênesis 12, ele vai chamar Abraão, como nós vimos em alguns módulos anteriores. Ele chama Abraão e de Abraão ele vai começar a constituir o seu povo chamado Israel. Então, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. São chamados os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Em Jacó, quando ele contende com Deus e ele muda o seu caráter. Deus diz, não mais se chamará Jacó, suplantador, enganador, mas agora você irá chamar Israel, porque contendesse com Deus e prevalecesse. Ele agora se torna um príncipe. De Jacó sairão os seus 12 filhos, que são chamadas as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó agora vão ser conhecidos como as 12 tribos de Israel. Muito bem.
Os 12 filhos de Jacó crescem, prosperam e têm um filho chamado José. E os seus irmãos, os filhos de Jacó, eles têm um certo ciúmes, porque de alguma maneira Jacó tem uma afinidade especial para com José. E aí a Bíblia vai contar sobre a história de José. Ele é vendido por seus irmãos, primeiramente ele é colocado num poço, mas aí os irmãos, com um certo receio, vendem alguns mercadores que estão passando. E José tem uma história belíssima, muito bonita. E aí, é uma história grande, não vai dar tempo para a gente contar em detalhes, mas José vai parar no Egito. Lá no Egito, José, Deus o prospera e chega a ser o segundo homem ao lado de Faraó. O Egito aí já é uma grande potência mundial. E acaba o livro de Gênesis com o Jacó e seus filhos indo em direção ao Egito, porque há fome na região onde eles estavam, e depois eles vão para o Egito chamados por José. Uma história bonita mesmo. Começa o livro de Êxodo com o povo de Israel sendo oprimido por Faraó. E Deus levanta um libertador chamado Moisés, o grande libertador, que também é uma história belíssima. Vale a pena ler a Bíblia para podermos entender essas histórias com suas peculiaridades, com suas afinidades, com seus detalhes. São histórias riquíssimas. E aí Moisés se levanta, você sabe, ele liberta o povo do Egito. Depois das 10 pragas, o Mar Vermelho se abre e o povo vai atrás da sua promessa, da sua terra, Canaã. E lá em Canaã também eles recebem, antes de chegar a Canaã, recebem os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, né? E Moisés no monte recebe essas tábuas e passa ao povo de Israel. E aí Israel começa a crescer e os profetas, os juízes são levantados, juízes também, profetas, não é? O último dos juízes, aí é o período de juízes, chamado Samuel. E o povo chega até Samuel e diz: olha, nós não queremos mais ser comandados pelo profeta, por um juiz como Samuel. Em outras palavras, eles estão dizendo: nós não queremos mais a teocracia, nós queremos, como os outros povos, a monarquia, nós queremos ter um rei. E Samuel, muito chateado, chega perante Deus e Deus diz: olha, Samuel, fique tranquilo, porque eles não têm rejeitado a você, mas eles estão rejeitando a mim. Diga a eles que eu vou constituir um rei. E diz o que iria acontecer quando Israel se tornasse uma monarquia. É chamado o período da monarquia unida. Esse período começa com o primeiro rei, que é Saul. Depois Saul peca contra Deus, é destituído, perde o seu trono e entra em seu lugar Davi, o rei Davi. E por fim o seu filho, Salomão. Depois desse período chamado de monarquia unida, há 2 pretendentes para o trono, Absalão, Roboão e Jeroboão. E esses 2, eles brigam entre si. E há um combate entre esses 2 homens e instaura-se então um período chamado período da monarquia dividida, em que você vai ter o reino do norte e o reino do sul. A partir daí, o reino do sul é conhecido como Judá e o reino do norte conhecido como Israel. Você pode ler isso no livro de Reis. E aí começa o reino do norte e o reino do sul. Judá ao sul e Israel ao norte. E começa. Até que Israel, eles vão pecando sistematicamente contra o Senhor. Esses 2 reis, de alguma maneira, vão fazendo o que aborrecia o Senhor. Isso no livro de Reis é contado. Os profetas aí começam a profetizar, falando sobre esse distanciamento, falando que eles são nação escolhida, que eles não podem viver como os outros povos viviam, eles não podem andar como os outros povos
povos andavam. Eles não podem, porque eles deveriam chegar nos lugares a partir do momento que eles vão conquistando, lá em Josué, chamado período das conquistas, eles vão conquistando aquele lugar, ao invés deles passarem o caráter de Deus, como seria um povo que serve ao Deus único e verdadeiro, eles assimilam a cultura daqueles lugares. Eles fazem exatamente o contrário daquilo que Deus desejava para eles. E Deus diz: eu não quero que vocês assimilem isso. Eu não quero que vocês assimilem a cultura dos outros povos. Isso era tão pontual, tão radical, que Deus condena inclusive os casamentos mistos, porque Ele não quer mistura. Ele quer que o seu povo chegue e mostre a sua santidade, mostre como é um povo que serve, ama e adora o único Deus vivo e verdadeiro. Mas Israel não entende isso. Deus vai levantando os seus profetas. E os seus profetas vêm e começam a profetizar sistematicamente sobre esse distanciamento do seu povo para com o seu Criador. E aí você vai ler nos profetas e você vai perceber como isso é tratado. Até que o reino do norte cai sobre o domínio de povos estrangeiros. Ele cai sobre o domínio do povo assírio, se não me falha a memória, e depois, no século 522, o reino do sul também é levado para a Babilônia, levado cativo. Os seus profetas, alguns também são levados cativos, como é o caso de Daniel, você pode ler isso no livro de Daniel, e é o caso de outros que ficam em Jerusalém ainda por um pouco mais de tempo, como é o caso de Jeremias. E assim, basicamente, terminamos o Antigo Testamento com o povo de Israel. O reino do norte não aparece mais. As 10 tribos que foram levadas cativas para o norte, elas não aparecem mais, e você vai ver Deus restaurando Judá, restaurando o reino do sul, trazendo de volta a Jerusalém por 3 grandes líderes: Neemias, Zorobabel e Esdras. Esses 3 vão trazendo de volta, reconduzindo o povo de Israel. Quando eu falo povo de Israel, é o reino do sul, Judá, e reconstruindo os muros. Porque se você ler lá no primeiro capítulo de Neemias, você vai ver que ele ouve notícias de que os muros da cidade de Jerusalém estão destruídos, e o povo aniquilado, e ele volta para restaurar. E aí nós temos o período chamado período interbíblico, que são os chamados 400 anos de silêncio. Silêncio no sentido de que não se ouve mais, ou não é registrada a palavra profética, não é mais registrada. E aí nós temos o início do Novo Testamento, com a vinda de João Batista preparando os caminhos do Senhor. Enfim, nós damos uma pequena pincelada, um breve resumo da história de Israel, desde Abraão até o início, o último dos profetas, que é Malaquias, e aí encerra-se o chamado Antigo Testamento. Depois disso, vindo os 400 anos de silêncio, e depois disso, o nascimento de Cristo Jesus, dando início ao Novo Testamento. Espero que você tenha aproveitado, espero que Deus possa ter falado ao seu coração, e que você tenha surgido no seu coração um amor pelas Sagradas Escrituras. Que Deus muito abençoe. Estamos de volta com a última sessão deste DVD, que é o primeiro DVD do curso de Teologia Ridel, agora com as perguntas e as respostas. Muito boa aula do professor Ricardo Bitum, pastor Ricardo Bitum, muito boa explanação sobre as 4 primeiras disciplinas, e seguimos agora com algumas questões que eu gostaria de formular em cima de cada uma das disciplinas que já foram ministradas. Professor Ricardo, por que o cristão deve estudar teologia? Qual a importância do estudo teológico na vida cristã hoje?
Eu creio que o estudo da teologia não é nós que escolhemos a teologia, mas é a teologia que nos escolhe. O que eu quero dizer com isso é que, de alguma maneira, Deus chama o seu povo para conhecer mais acerca de si mesmo. Há um interesse divino em que o seu povo o conheça, assim como um desejo de Deus em revelar o seu caráter àqueles que o amam. Então eu creio que estudar teologia é um chamado divino para aquelas pessoas às quais Deus deseja se revelar, Deus deseja compartilhar, Deus deseja mostrar o seu caráter, mostrar a sua pessoa. Nesse sentido, eu creio que a teologia é um chamado divino para aqueles que o amam. Assim, então, não é um chamado para todos, nem todos os cristãos vão se aprofundar no conhecimento teológico, é isso? Passa por aí, mas eu creio que, de alguma maneira, dentro do corpo, dentro da igreja, a carta de Paulo aos Efésios diz que alguns foram chamados para serem pastores, outros evangelistas e alguns mestres e doutores. E eu acho que o aprofundamento da disciplina chamada teologia é para um grupo chamado esses mestres e doutores. Mas, de uma maneira geral, o povo de Deus estuda as Sagradas Escrituras, talvez não de uma maneira sistemática, não de uma maneira como uma ciência. Mais profundamente, tecnicamente. Mas o conhecimento básico é para todos. Todos os cristãos precisam conhecer. Todos. Por exemplo, eu não creio que todos vão estudar o grego, o hebraico e o aramaico, conhecendo as línguas originais. E nem tem essa necessidade na igreja, né? Que todo mundo conheça textos originais. Por isso que você tem os mestres e doutores, que irão aprofundar. Agora, o básico, o conhecimento de Deus, isso é para todos. Ok. Professor, qual a importância de doutrinas que são essenciais, mas elas acabam sendo técnicas, como, por exemplo, a doutrina da Trindade? É fato que muitos cristãos não conhecem exatamente do que se trata a doutrina da Trindade, muito embora seja ela uma doutrina fundamental, porque começa o estudo de Deus. Quem é Deus? Deus é uma trindade, como o senhor estava dizendo na sua primeira fala. Deus é uma trindade, um único Deus em 3 pessoas distintas e tal. Qual a importância de entendermos, de termos esse conceito trinitariano como cristãos? Eu creio que é fundamental. Em que aspecto? Essa doutrina é um legado da igreja cristã. Eu reluto muito com a ideia de alguns pensarem que a igreja cristã começou com a sua igreja, com a sua denominação. De que a história do cristianismo começou no Brasil há 10 anos atrás. A história do cristianismo é uma história longa. Ela começa lá no Antigo Testamento. Ela começa com a criação. Então, é importante para todo e qualquer cristão conhecer a sua história, porque aqueles que não conhecem a sua história, há uma possibilidade, há um risco muito grande de repetir os mesmos erros que os antepassados já cometeram. Então, quando nós estudamos, por exemplo, a doutrina da Trindade, isso já foi discutido lá em Nicéia, em 325. Muitos teólogos, muitos santos, muitos cristãos estudaram, gastaram sua vida estudando e defendendo. Muitos foram levantados por Deus para que pudessem, com sua capacidade sobrenaturalmente avantajada, estudar, gastar horas, gastar noites, dias, anos, gastar a sua própria vida para estudar e ensinar a igreja. Você imagina agora, chega nesse século 2000 aí, 2011, 2012, e alguém vem ensinando alguma coisa. Não, nós temos um legado, nós temos uma história, nós temos uma tradição. Então essas doutrinas, como você citou da Trindade, elas são importantes para que a gente possa estudar sobre o legado, sobre a história, sobre a doutrina dos santos dos passados. E aí nós darmos continuidade
a essa obra que começou lá atrás. Como você citou, a doutrina da Trindade vem sendo já chamada por esse nome desde o século IV. Mas existem algumas heresias, a gente falou de doutrinas centrais, existem algumas heresias que também são tão antigas quanto essas doutrinas da igreja. Qual a importância, professor, de se estudar sobre isso, até para combater ou se precaver de heresias externas à doutrinas centrais do cristianismo, como por exemplo o unicismo. O unicismo é aquela doutrina que desde o século II advoga a crença de que a divindade é formada apenas por uma pessoa. Alguns chamam de Pai, tem as seitas do só Jesus, que Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo. Qual a importância da gente ter bem definido esses papéis dentro do ambiente cristão? Eu acho que a importância é total, se eu posso dizer assim. Em que aspecto? Porque quando a gente conhece a doutrina, a história das doutrinas, etc., de alguma maneira nós estamos capacitados, ou isso nos capacita, para podermos não cometermos os mesmos erros de outrora. Porque essas heresias, elas são cíclicas. De quando em quando elas vêm sobre a igreja, como uma onda, ela vai, bate, aí Deus levanta os seus homens, suas mulheres, e aí combate essa heresia, ela sai, mas ela tem fôlego. Ela passa um tempo, ela volta de novo. Então conhecer, por exemplo, essas heresias como o unicismo, o trinitarianismo e outras, nos ajudam. Porque os cristãos antigos já estudaram, já ensinaram e já tiveram que lutar com isso. Já tiveram. E de quando em quando elas voltam. Então, se eu estudo teologia, conheço, quando aparece algo como essa heresia, eu já sei, eu digo, não, isso aí já aconteceu. Não, isso aqui está voltando. Isso aqui não é nada novo. Porque, pastor César, muitos cristãos ainda são meninos na fé. São crianças. E eles ficam deslumbrados com toda sorte de vento de doutrinas. Aí vem uma coisa dessa, ele não tem um preparo, ele não está fundamentado, não estudou, não fez a lição de casa, ele se torna presa fácil dessas heresias. Porque essas heresias, elas vêm com requintes acadêmicos, com toda uma sistematização, não é uma coisa brega, xoxa, horrenda, simples. Ela vem com requintes, ela vem muito bem elaborada. Então, quando nós estudamos, isso nos ajuda a separar, de alguma maneira, aquilo que é a doutrina, aquilo que o Evangelho ensina e aquilo que o Evangelho discrimina, aquilo que o Evangelho chama de falsa doutrina. Então, eu acho de suma importância estar estudando essas questões. Ok, continuando agora sobre bibliologia. Professor, por que existem 3 configurações diferentes para a Bíblia Sagrada nas religiões mundiais? Nós sabemos que temos a configuração judaica, com 22 livros, a configuração cristã evangélica ou reformada, com 66 livros, e a configuração católica, com 73 livros. Por que existe essas divergências em quantidade de livros? Como é que funciona isso? Bem, primeiramente, entre a católica, chamada católica, e a protestante, entre a judaica e a chamada protestante, é uma questão só de alguns livros, como, por exemplo, 1º e 2º Reis, que na Bíblia judaica ela é um livro só, ou Esdras e Neemias, também um livro só, que difere da protestante. Porém, o Antigo Testamento, tanto protestante quanto judaico, são iguais. Com a relação à Bíblia Católica, difere por causa dos livros chamados apócrifos. No século XVI, com a Contra-Reforma,
alguns livros foram acrescentados no Antigo Testamento pela Igreja Católica. Então, basicamente, é essa a diferenciação. Ok. Existem manuscritos, ainda hoje, que autentificam a Bíblia atualmente. A gente tem documento, porque o senhor estava dizendo que na sua aula, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a gente acredita, que nós temos, ela é antiquíssima e tal. Mas nós temos documentos palpáveis que podem ser visitados nos museus, podem ser vistos, fotos, claro. Enfim, a gente tem esses documentos primários de toda a Bíblia. Nós vamos lembrar que as explorações continuam até o dia de hoje. Você tem arqueólogos, cientistas até hoje fazendo pesquisas, explorações, etc. Por exemplo, só para citar alguns, você tem o Código Sinaítico, você tem os chamados manuscritos do Mar Morto, das Cavernas de Qumran, que corroboram com a autenticidade bíblica. E esse material está disponível nos museus, o pessoal pode pesquisar na internet, eles vão encontrar sem variação do texto original. Claro. Okay. Mais uma pergunta sobre bibliologia. Por que o Antigo Testamento fecha apenas com 27 livros? O senhor disse na sua aula que dentro do primeiro século a igreja já aceitava o que era o que a gente chama de Nova Aliança ou de Novo Testamento. Por que desses 27 livros, professor? Porque foram os 27 livros que, de alguma maneira, se encaixaram dentro daqueles princípios que nós estudamos, em termos de não ser um livro contraditório, que contradiga outras doutrinas já ditas, não contradiz com o Antigo Testamento, ter a autenticidade apostólica, etc, etc. Então, esses 27 livros foram os 27 que passaram pelo crivo, pelo exame rigoroso dos cristãos, pelos concílios da época. Nesse sentido, foram os 27 livros constatados como livros chamados canônicos. Ok. Falando um pouquinho sobre geografia bíblica, o senhor ministrou também uma aula sobre geografia bíblica, a importância de se aprender geografia. Deus promete uma terra a Abraão, quando ainda é Abrão, né? No capítulo 12 do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Então, no primeiro quarto do livro, no capítulo 12 ainda, Deus chama Abraão e promete-lhe uma terra, um país onde a família dele iria gerir esse lugar, e sendo assim seriam referenciais para o mundo de um relacionamento com Deus e tal. Essa promessa geograficamente já foi cumprida. Israel conseguiu receber, conseguiu tomar posse de tudo aquilo que Deus prometeu geograficamente? Sim, não. Sim, no sentido de que Israel, de alguma maneira, está na terra. Sim, no sentido de que um dia chegou a terra prometida. Quando Deus chama a Abraão, diz: vai para a terra que te mostrarei, essa terra que manaria leite e mel, etc. Mas não na sua plenitude. Ainda que Israel esteja lá, os limites da promessa da terra, chamada terra prometida, não foram cumpridos em sua totalidade. Então, essa profecia começa lá em Gênesis, no deslocamento de Abraão e da sua família, mas não foi ainda concretizada na amplitude da qual Deus prometeu ao patriarca Abraão. Nós, na teologia, é chamado de diáspora, os momentos em que o povo de Israel é forçado a abandonar a terra da promessa, a terra prometida. A última diáspora histórica foi no ano 70 da nossa era, na época depois que o Marechal Tito virou imperador, e houve a destruição da cidade de Jerusalém, está disponível na história. E desde o ano 70, quer dizer, do primeiro século da era cristã, até agora, no século XIX, no século XX já, 1948, Israel ficou disperso na Europa, sobretudo na Europa, mas em alguns países, até aqui no Brasil. O retorno em 1948, quando a ONU define que Israel voltaria a ser um país com terra, porque Israel era reconhecido como país, mas
apenas culturalmente, né? Uma cultura, uma religião e tal. Mas em 1948 eles têm terra, eles têm domicílio, eles reassumem um pedaço de terra. Essa volta da diáspora contribui com o cumprimento das profecias bíblicas? Eu creio que sim. De alguma maneira, um historiador famoso chamado José Boechat Pinto, ele mostra através das escrituras, em especial do Antigo Testamento, a volta em 48 de Israel para sua terra. De alguma maneira houve aí uma movimentação e de alguma maneira o cumprimento das Sagradas Escrituras. Hoje Israel tem endereço fixo e parece surgir do nada. Alguns incrédulos, ateus, dizem, não, isso é um próprio mover da própria história, é um mover da civilização, é o andar da carruagem. Mas nós, os que cremos, é cumprimento de profecia. É um mover não histórico, mas é um mover que tem o seu início nos céus, um mover que começa, tem sua gênese no coração de Deus. E é o Deus que prometeu a terra, encaminhando, dirigindo, guiando o seu povo. E eu não tenho sombra de dúvidas de que Deus usa a história para cumprir. Então não começa na história, mas começa em Deus e termina na história. Exatamente. Porque o mover tem que se dar entre gente de carne e osso na história da existência humana. Mas aonde começa o projeto, quem está por detrás, quem é o grande escritor, quem é aquele que escreveu a história, eu ainda creio que seja Deus. Ok. Eu vou deixar mais as últimas duas questões sobre a última matéria que o senhor ministrou, que é o panorama do Antigo Testamento. Qual a importância de se conhecer sistematicamente a história? Porque parece que os cristãos, eles gostam mais do Novo Testamento, né? As curas, os milagres, os sinais, é mais gostoso, é uma leitura mais gostosa. E o Antigo Testamento parece que é uma leitura um pouco mais enfadonha, tal, genealogias, histórias. Mas qual a importância de se conhecer sistematicamente o Antigo Testamento? Quem era rei na época do Elias? Quem era a esposa do rei? Se ela teve um papel, tal. Tem importância de se conhecer sistematicamente o Antigo Testamento? Sem sombra de dúvida. E uma vez que o Novo Testamento, de alguma maneira, e principalmente o apóstolo Paulo, ele vai trazer à luz da nova aliança, ele vai trazer à luz o significado simbólico do Antigo Testamento. Se nós não conhecemos o Antigo Testamento, quando formos ler o Novo, e a atribuição de significado, um novo significado que o apóstolo dá aos sinais dados no Antigo Testamento ou às profecias do Antigo Testamento, é como se faltasse alguma coisa. É como se nós entrássemos no meio de um filme e tentássemos entender o fim do filme sem termos assistido o começo. Então se torna algo atemporal, se torna anacrônico, você não consegue ter uma linha de pensamento, você não consegue entender. Por exemplo, as profecias messiânicas. Se nós formos entender desde o Gênesis, quando lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fala à serpente, porém inimizade entre tu e a mulher, entre a sua descendência e o teu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso vem se cumprir em Jesus Cristo, muito tempo depois. E vem a promessa que Paulo vai lá em Gálatas, no capítulo 5:17, ele vai dizer exatamente isso, se não me falha a memória, ele vai dizer isso, que Cristo é o descendente, falando ao descendente, não como a muitos, ao descendente que é Cristo. Veja, Paulo está interpretando uma profecia lá de Gênesis, da Torá. E ele vai ter, então eu leio aquilo, ela não tem um significado se eu não conheço. Fica solta, né? Fica solto, bonito, aceito, você crente, vou para o céu, tá tudo bem. Mas me falta alguma coisa, falta um intertexto, para que eu possa aplicá-lo ao contexto para entender todo o texto. E se eu não tenho esse estudo sistemático do AT, falta algo. O Antigo Testamento é citado várias vezes no Novo Testamento, inclusive por Jesus e por Paulo, que são os dois que mais citam, mas chamam o testemunho do Antigo Testamento para legitimar
algumas coisas, algumas doutrinas, algumas regras no Novo Testamento. A pergunta final que eu queria encerrar é se a Nova Aliança, ela de alguma forma encerra a Antiga Aliança, se o Novo Testamento dá fim ao Antigo Testamento e deixa ele apenas como história, qual que é a importância, como que é isso? Ele não põe fim porque algumas profecias que ainda irão se cumprir, que estão lá no Antigo Testamento. E eu, particularmente, boa parte dos teólogos entendem que a Bíblia é um tomo único, é um livro único. Nós teremos sérias dificuldades se quisermos fragmentar um livro. É como se eu hoje fosse ler um livro, lesse um capítulo do livro e dissesse, não preciso ler os 3 primeiros capítulos. Só o 4º capítulo e os outros 8 capítulos também não preciso. Isso não faz o menor sentido. Ela é um bloco compacto, de Gênesis a Apocalipse. Ela é palavra de Deus. Lá dentro da palavra de Deus existem alguns acontecimentos históricos, mas ela ainda assim, ela serve para o nosso proveito, para a nossa exortação, para a nossa edificação, para o nosso consolo. Ainda que seja para ler historicamente aquela porção das Escrituras, mas ela continua sendo palavra de Deus. Palavra que nos ajuda a crescer, palavras, histórias que trazem sabedoria, ensinamento para os filhos. Ok, para encerrar, pastor, eu queria que o senhor deixasse o teu recado para o pessoal que está se aproximando agora da teologia, se aproximando agora do conhecimento bíblico, o pessoal que é aluno do curso de teologia, Ridel, que está... Esse é o primeiro módulo ainda, né? Então muita coisa aí pela frente, são 20 disciplinas, então eu queria que o senhor deixasse aí seu recado para esse pessoal, para esses irmãos que estão se aproximando agora do conhecimento teológico. Eu diria para você que se a sua motivação primeira não é conhecer a Deus, se eu estudar teologia, o seu coração não estiver desejando conhecer o Criador, pare agora mesmo, vá para o seu quarto, busque um lugar secreto e busque a Deus. Diga, Deus, queima o meu coração para conhecer ao Senhor. E cada vez que eu for estudando, cada vez que eu for lendo, cada vez que um versículo bíblico ressaltar aos meus olhos, que seja de alguma maneira para glorificar o Filho. Só faz sentido fazer qualquer coisa na vida se for porque o Cordeiro é digno que se faça. Estude teologia porque o Cordeiro é digno. Sempre glorificando e honrando. Que sua motivação primeira seja essa: conhecer o Deus da tua salvação. Como diz João 17, e a vida eterna é essa, que te conheço como único Deus verdadeiro, ou como Deus único e verdadeiro, e a seu Filho Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a razão de ser da teologia. A teologia ou o teólogo, ele é servo da igreja. Só vale a pena ser teólogo se for para servir o Cordeiro. Só vale a pena estudar e aprofundar teologia se for para glorificar o Cordeiro. Qualquer outra motivação, ela é passageira, ela é pequena. O que fazemos? O fazemos para a glória dele. E que Deus continue a abençoar. Obrigado, professor Ricardo. E vocês, alunos, vamos para o segundo DVD, vamos para o segundo módulo de teologia. Tem muita matéria ainda, esse é só o começo do seu curso de teologia. Um grande abraço para vocês e bom estudo.